Olá a todos, essa é a aula do primeiro capítulo do primeiro bimestre da disciplina Aduana e Comércio Exterior, promovido pela FEMAR, Fundação de Estudos do Mar. O objetivo geral da disciplina é proporcionar ao aluno conhecimentos relativos à aduana e comércio exterior, conhecendo a política de comércio exterior brasileiro, o sistema brasileiro de comércio exterior e a gestão portuária, a fim de aplicar as normas, princípios e ferramentas pertinentes à importação e exportação. Como referência bibliográfica desta aula, estamos usando a apostila da disciplina Aduana e Comércio Exterior, ACEART, APT 2019-0212, 114040, que se encontra no SIG. O sumário desta aula vai falar sobre política de comércio exterior brasileiro, abordando os seguintes temas: política de comércio exterior, principais instrumentos indutores do comércio exterior de um país, aonde falaremos dos seguintes instrumentos: tributário fiscal, monetário cambial, administrativo, creditício, promoção e infraestrutura logística. Para acompanhar esta aula, sugiro que o faça tendo em mãos a sua apostila, uma vez que esses slides têm como base, têm como fonte bibliográfica a sua apostila. Os slides são um resumo do que está escrito na apostila, destacando os pontos mais importantes. Sendo assim, ao analisarmos este primeiro slide com o conteúdo, estamos vendo um breve histórico do comportamento do comércio exterior brasileiro desde a época da vinda da família real portuguesa. Vale lembrar que o Brasil teve o seu comportamento sob o ponto de vista do comércio exterior, basicamente de exportar produtos apenas considerados como matéria-prima, aonde vemos aqui no slide pau-brasil, açúcar, ouro, borracha, algodão e café, sendo cada um na sua época tendo a sua determinada importância. Um detalhe que a gente pode observar aqui é que esses produtos foram organizados de forma cronológica, sendo o primeiro objeto de exportação sendo o pau-brasil e, ao final da lista, o mais recente, que foi o café. Vale lembrar também que nessa época era uma cultura apenas de exploração, principalmente na época do pau-brasil, onde apenas se extraía o pau-brasil e exportava. Depois, com o plantio da cana-de-açúcar, a extração de ouro, a extração, né, da borracha, o cultivo do algodão e, posteriormente, o café. Tá ok? Continuando, podemos perceber que, com o tempo, esse perfil de exportação apresentou necessidade de estabelecer regras e formas de condução de como essa exploração deveria ser feita para ter o foco na exportação, quando tudo começa com a vinda da família real portuguesa, que é o marco também da abertura dos portos às nações amigas, quando exportamos produtos apenas para Portugal e para quem Portugal autorizasse. Nesse slide, já podemos observar a primeira mudança no nosso comportamento, que foi quanto ao destino dos nossos produtos. Lembra que no slide anterior nós comentávamos que os nossos produtos eram exportados apenas para Portugal e depois para quem Portugal autorizasse.
Porém, quando nós conquistamos a nossa independência, nós passamos a ter liberdade, digamos assim, para enviar para outros países, independente se Portugal ia querer ou não, ia autorizar ou não, tá? Nesse meio tempo, o que que acontece? Enquanto nós estávamos apenas engatinhando no cenário internacional e exportando apenas matérias-primas, o mundo inteiro já estava no rebuliço da Revolução Industrial, promovida pela Inglaterra. Então, assim, era aquele choque da nossa realidade, quando nós estamos apenas começando a aparecer no cenário internacional e o mundo lá fora já completamente adiantado, em pleno vapor, em plena ebulição com o advento da Revolução Industrial. Neste slide, podemos observar que, com o passar do tempo, o Brasil apresentou tentativas de equiparação do nosso modelo exportador, que era apenas de matérias-primas, ao restante do mundo, através de uma política chamada política do encilhamento, que seria a integração brasileira ao processo de industrialização. O que acontece? É lógico que, com a evolução do comportamento do comércio exterior internacional, o Brasil viu a necessidade de aumentar a cartela de produtos a oferecer. E, com isso, viu-se a necessidade de implementar essa política do encilhamento. E isso refletiu em investimento. Só que foi um investimento mal conduzido. E como resultado disso, nós podemos observar, inclusive aqui no slide, a falência das bolsas de valores brasileiras, porque com o processo de independência do Brasil, o país apresentava uma dívida de 2,5 milhões de libras esterlinas. Isso na época do processo de independência do país. Com a introdução dessa política de encilhamento, com o passar do tempo, com essa política de encilhamento e a necessidade de investimento, que foi mal conduzida, essa dívida de 2,5 milhões de libras aumentou para 10 milhões de libras esterlinas e o prazo para pagamento dessa dívida foi alongado para 63 anos. Então, aí vocês podem observar o tamanho do prejuízo, principalmente quanto a juros implementados em cima dessa dívida com esse prazo tão prolongado de pagamento. Neste slide, podemos observar que, a partir de meados do século XX, já começa a existir uma política industrial atrelada ao comércio exterior brasileiro. É quando substitui-se a política de encilhamento, vendo que foi acumulada uma dívida enorme, com um prazo de pagamento muito prolongado, o que gera uma taxa de juros enorme. Como solução para tentar resolver, para tentar arrumar meios de pagar essa dívida, foi adotada a política industrial atrelada ao comércio exterior brasileiro através do Programa de Substituição de Importações. Programa de Substituição de Importações, em que o seu objetivo era criar um parque industrial capaz de substituir importações e gerar excedentes o suficiente para exportar, quando o país acredita em que sua produção industrial seria suficientemente
a quantidade seja suficiente para atender a demanda interna e produzir um pouco mais para ser exportado, tá? Paralelo a isso, são adotados instrumentos para seleção e inibição de importações, quando existe a proteção da indústria nacional com ótimos resultados quanto ao acúmulo de reservas nacionais, ou seja, são adotadas medidas para conter essas importações através de impostos, de taxas, o que resulta em acúmulo de reserva, porque você tem um controle maior das importações, as pessoas não importam tanto, tá? A parte de exportação, ela fica maior, então a parte de entrada de dinheiro, reserva nesse caso, a gente está falando de dinheiro, tá? Então, a entrada de dinheiro internacional por causa das exportações supera as importações, então a gente tem um superávit, a gente tem um quadro positivo quanto à entrada de dinheiro internacional. Porém, como a gente ainda tem aquela dívida e os custos, né, periódicos para as produções das mercadorias, atinge diretamente a dívida externa, que com o passar do tempo só faz aumentar. Neste slide, podemos observar que, com isso, com todas essas medidas, nascem os primeiros órgãos que vão gerenciar, que vão cuidar do comércio internacional. Alguns deles já extintos, como, por exemplo, a CONSEX, o Conselho de Comércio Exterior, e a CACEX, que é a Carteira de Comércio Exterior. Tá? Então, já é quando nasce os primeiros órgãos governamentais brasileiros que vão cuidar do comércio exterior, tá, ok? E alguns órgãos criados que existem até hoje, como, por exemplo, o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal. O que podemos observar neste slide já é um quadro mais recente na política de comércio exterior brasileiro. O que acontece? Nessa época, foi adotada uma política de liberação total das importações. Com isso, entrou muito produto de consumo, principalmente da cesta básica, com qualidade infinitamente superior e preços baixíssimos comparados à produção nacional. Aí, com o resultado disso, foi a falência, a quebra total de produtores, de fabricantes nacionais, fabricantes de enlatados, de molhos e por aí vai, além de outros produtos de consumo direto. Com isso, para evitar essa total onda de quebras, porque além do preço, a qualidade era muito boa. A qualidade era assim, infinitamente superior à do produtor nacional. Então, com isso, o que o governo brasileiro faz? Passa a adotar alíquotas de importação, ou seja, impostos de importação, de acordo com cada produto, e linhas de investimento para ajudar ao produtor nacional a ter crédito para poder comprar insumos para produzir suas mercadorias, tá, ok? E paralelo a isso, foram adotadas medidas de facilitação comercial no âmbito das importações, ou seja, foram gerados acordos comerciais para facilitar as exportações de acordo com a necessidade de cada produto. Algumas importações se mantiveram facilitadas, que era para atender a grande demanda, tá? E
como, por exemplo, a adoção de um mecanismo chamado ex-tarifário, que é a redução do imposto de importação para máquinas, equipamentos e bens de tecnologia não, perdão, de telecomunicações e informática, com o imposto de importação reduzido para zero ou até 2%, o que facilita na tecnologia, o que facilita no implemento da produção de certas mercadorias. Então, foi facilitado, por um lado, para que o produtor tivesse meios de aprimorar a sua produção e foi controlando outras formas de entrada de mercadoria para que a concorrência não fosse tão pesada em cima do produtor nacional. Para finalizar essa parte da política de comércio exterior, podemos observar que foi adotada uma lei única de comércio exterior, que é o que nós chamamos de regulamento aduaneiro. Nesse regulamento aduaneiro estão consolidadas todas as normas para se operar no comércio exterior, porque existem normas específicas por produto, tá? E existem essas regras mais de forma generalizada, que vão cuidar das demais operações de comércio exterior. E essas normas, elas são as normas, de forma geral, elas estão agrupadas no regulamento aduaneiro, tá? Que vai controlar como importar e exportar certos bens e serviços e realizar importações e exportações de uma forma mais generalizada. Além disso, foi adotado o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde registramos todas as operações de entrada e saída de mercadorias através das suas importações e exportações. Além disso, começou a tentativa de estruturação e solidez de política monetária, com planos econômicos, aonde o objetivo era estabilizar a moeda para que ela não sofresse os efeitos da inflação. E, para finalizar, foi implementado o programa Novos Polos de Exportação, onde houve a adoção e troca de novas tecnologias para aprimoração, para melhora da qualidade do produto nacional. Vamos falar agora dos principais instrumentos indutores do comércio exterior de um país. Quando falamos de instrumentos indutores, são instrumentos, são ferramentas utilizadas para estudar e para, consequentemente, com o resultado desses estudos, conduzir o comércio exterior, tá? Então, esses instrumentos, eles são divididos em 6 grupos: instrumento tributário fiscal, instrumento monetário ou cambial, instrumento administrativo, instrumento creditício, instrumento de promoção comercial, instrumento de infraestrutura e logística, que veremos mais detalhadamente nos próximos slides. Quando falamos do instrumento tributário fiscal, estamos falando dos impostos, contribuições e tarifas que são cobradas, que são imputadas nas operações de importação ou exportação. Vale lembrar que esses impostos, eles vão influenciar no preço final da mercadoria, o que podemos concluir que quanto maior o imposto, mais caro é o produto. Quanto mais caro o produto internacional, mais o consumidor vai voltar as suas atenções para o mesmo produto produzido no país, uma vez que ele vai comparar o preço do produto internacional para o preço da mercadoria produzida no país. Então, podemos concluir também que os impostos podem ser também uma forma de proteger o produtor nacional
ou facilitar a produção nacional quando nós reduzimos as tarifas e os impostos para facilitar a importação de um determinado maquinário que venha a melhorar a produção nacional, tá? Agora, por exemplo, podemos citar, aqui podemos até observar isso no slide, as devidas tarifas de imposto de importação, como por exemplo, aqui é trabalhada no Mercosul, que é a TEC, a tarifa externa comum do Mercosul. Como contribuições e tarifas, como por exemplo, podemos citar a UAFRMM, adicional de frete da Marinha Mercante, que é cobrado em cima de toda operação de importação que venha por meios aquaviários. Quando falamos do instrumento monetário ou cambial, estamos falando do dinheiro, da moeda. Estamos falando daquela cotação de dólar, por exemplo, que vemos nos telejornais. A valorização do dólar frente ao real, ou a sua desvalorização, o movimento, né, da cotação do dólar, e esse comportamento influenciando se você pode ganhar mais ou menos dinheiro quando vai exportar uma determinada mercadoria, porque quando você está negociando em dólar, por exemplo, dependendo do dia, pode entrar mais ou menos reais na tua conta, uma vez que você não pode receber o dólar propriamente dito, você recebe o equivalente em reais, você negociou em dólar, mas quando o dinheiro entra na tua conta, ele não entra em dólar, ele entra já convertido para real. Então, você fica sabendo quanto vai receber exatamente, dependendo do dia da cotação em que aquela negociação foi fechada, ou dependendo da data acertada durante a negociação. Tá ok? Então, esse instrumento ele vai falar exatamente do movimento de dinheiro, da quantidade de dinheiro que entra ou sai do país. Quando falamos do instrumento administrativo, estamos falando de regras, normas e decretos que vão estabelecer como devemos importar ou exportar determinada mercadoria, determinado produto. Existe um grupo de regras que eu costumo dizer que são regras que tornam a mercadoria legalmente permitida e comercialmente atrativa para o consumidor, seja ele para importar, seja ele a pessoa que vai expor esses produtos no mercado internacional, que são os tratamentos administrativos, que é exatamente a mesma coisa do instrumento administrativo. Regras, normas e decretos que vão dizer o que é permitido numa determinada mercadoria e o que é proibido numa determinada mercadoria para que ela entre no seu país de destino. Então, como você deve trabalhar a sua mercadoria, uma vez que você vai exportar para um determinado país de destino. E esses instrumentos, vale lembrar, que eles são mundiais, tá ok? Principalmente um instrumento administrativo, como são normas, regras, decretos, legislação, ela existe no mundo inteiro. Esse instrumento é trabalhado no mundo inteiro. Principalmente o tratamento administrativo, essas regras de como você trabalhar a tua mercadoria para que ela possa ser inserida no país de destino, elas são trabalhadas no mundo inteiro. Já o instrumento creditício são as linhas de financiamento. É literalmente pedir dinheiro emprestado, digamos assim. São formas de você você pedir dinheiro, pedir ajuda para a sua produção.
Às vezes, por exemplo, um produtor, ele assume um determinado compromisso de fornecer uma mercadoria, mas ele não tem o dinheiro na hora. Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar aquela encomenda e apresentar como garantia no momento em que vai pedir esse dinheiro emprestado. E quando o cliente paga, ele pega esse dinheiro e devolve à instituição financeira que emprestou esse dinheiro para ele. Uma outra forma seria utilizar um sinal, pedir para que o cliente te forneça um sinal, um parcelamento de imediato, para que você possa pegar esse dinheiro e investir na sua produção. Então, tem essas duas formas. Mas, quando estamos falando diretamente de instrumento creditício, estamos falando de instituições financeiras emprestando dinheiro para facilitar tanto a produção da mercadoria quanto facilitar a aquisição de produtos para que provavelmente sejam revendidos e usar esse dinheiro da revenda para restituir à instituição. Quando falamos de promoção comercial, estamos falando de vender, de comprar, mas apresentando quem quer comprar a quem quer vender. É mostrar ao importador internacional o que nós temos para vender e mostrar ao importador nacional, os exportadores de lá de fora, o que eles têm a nos oferecer. Então, é estabelecer negócio, é estabelecer comércio, é mostrar quem quer comprar a quem quer vender. E, como exemplo disso, temos a Apex, que é a Agência de Promoção às Exportações, que organiza missões comerciais de empresários nacionais para visitar feiras internacionais, visitar grupos de empresários, visitar câmaras de comércio, para que esses negócios sejam realizados. Para fechar, vamos falar sobre um instrumento de infraestrutura e logística, que significa você deslocar a mercadoria negociada do produtor ao consumidor ou do exportador ao importador da maneira mais eficiente, econômica, rápida e que mantenha a integridade da mercadoria, a integridade do produto. Tá ok? Instrumento esse que pode ser um diferencial no momento de uma negociação, uma vez que o exportador pode oferecer soluções logísticas no momento de uma dificuldade de transporte, por exemplo, no momento em que o produto apresente uma necessidade de que a sua embalagem tenha que ser adaptada, por exemplo, ou que o transporte tenha que ser diferenciado para que uma mercadoria, se ela precisa de uma temperatura específica, se ela precisa que seja entregue num prazo determinado. Isso tudo é administrado pelo instrumento de infraestrutura e logística.